Sabe quando a vida parece uma tempestade daquelas, cheia de desafios que a gente não espera, perdas, momentos que, nossa, testam todos os nossos limites? E se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga que funciona quase como um sistema operacional para nossa mente, que nos ensina a encontrar calma e força bem ali, no olho do furacão? Hoje vamos falar sobre estoicismo para leigos. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. E para começar, a gente vai mergulhar numa história real que deu origem a uma das filosofias mais práticas e, olha, mais poderosas de todos os tempos. Pois é, a nossa história de hoje começa com uma verdadeira catástrofe. Sabe aquelas reviravoltas que a vida dá que viram nosso mundo de cabeça para baixo? Então, foi bem assim. Vamos voltar no tempo? Lá para o século III a.C. Imagina um cara chamado Zenão de Sítio. Ele era, assim, o empresário de sucesso da época. Sabe, um comerciante podre de rico, dono de navios, mercadorias valiosas, enfim. O cara tinha tudo que a sociedade dizia que era sinônimo de sucesso. Só que aí a vida aconteceu. O destino, ou a natureza, né, como os estoicos gostam de dizer, tinha outros planos para ele. Numa das suas viagens de negócios, uma tempestade, mais uma tempestade daquelas, violentíssima, pegou o navio dele em cheio. O mar ficou furioso, a embarcação não aguentou e tudo foi parar no fundo do mar. E o Zenão? Bom, ele sobreviveu, mas perdeu tudo. Tudo mesmo. A fortuna, o negócio, o ganha-pão dele. Imagina só a cena. Ele chega na costa de Atenas, sozinho, um náufrago, sem um tostão furado no bolso. Do zero absoluto. E aí, o que uma pessoa faz numa hora dessas, né? Mas é exatamente aqui que a história tem uma virada daquelas. Porque, em vez de se afundar no desespero, o que seria totalmente compreensível, Zenão acabou encontrando uma coisa, nossa, muito mais valiosa do que qualquer tesouro que ele perdeu no mar. Andando sem rumo por Atenas, ele entrou numa livraria e lá, meio que por acaso, deu de cara com os escritos sobre Sócrates. Aquilo fisgou ele de um jeito. Ele ficou tão fascinado que perguntou para o dono da livraria onde eu acho gente assim. E o cara simplesmente apontou para a rua, para um filósofo que estava passando. Aquele momento mudou tudo para sempre. E essa frase dele, gente, ela resume perfeitamente a transformação que aconteceu. Anos depois, já como fundador do estoicismo, ele soltou essa: "O meu dia mais lucrativo foi o dia que naufraguei e perdi tudo." Pensa na profundidade disso. Ele percebeu que, ao perder as coisas materiais, ele ganhou o que realmente importava. Ele encontrou um propósito. A verdadeira riqueza não estava nos navios, estava dentro da cabeça dele. Tá, mas qual foi a grande sacada? O que ele aprendeu que transformou a maior tragédia da vida dele na maior oportunidade? Foi a descoberta do nosso poder mais essencial, aquele que ninguém nunca pode tirar da gente. Então, aqui está o coração do estoicismo, a dicotomia do controle. Parece simples, mas é de uma profundidade gigantesca. A ideia é basicamente dividir tudo na vida em duas caixinhas. Na primeira, as coisas que a gente não controla. A tempestade, o que os outros fazem, a economia, se vamos adoecer, esquece, está fora do nosso alcance. Mas na outra caixinha, ali está o nosso poder. A gente controla as nossas escolhas, os nossos julgamentos, as nossas ações, e a paz de espírito, segundo eles, vem de parar de gastar energia com a primeira caixinha e focar 100% na segunda. Olha só o que o Epicteto disse. Um cara que foi escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos, hein? O que nos perturba não são os acontecimentos, mas nossos julgamentos sobre eles. É genial. O naufrágio do Zenão, em si, não foi bom nem ruim. Foi só um naufrágio. O que transformou aquilo numa oportunidade foi o julgamento do Zenão sobre o que aconteceu. É a nossa interpretação dos fatos que gera o sofrimento, não o fato em si. A chave está na nossa mente. Beleza, entender essa ideia já é um passo e tanto. Mas o legal do estoicismo é que ele não é só teoria, não. É uma filosofia super prática, quase como uma caixa de ferramentas para a gente usar na vida real, no nosso dia a dia. O foco todo é viver uma vida virtuosa. E para eles, isso se baseia em 4 pilares. Primeiro, a sabedoria, que é saber diferenciar o que você controla do que não controla. Depois, a justiça, que é agir certo, tratar todo mundo bem. A terceira é a coragem, para encarar os perrengues da vida, mesmo com aquele friozinho na barriga. E por último, a temperança, o bom e velho autocontrole. No fim, todo desafio vira uma chance de treinar uma dessas virtudes. Aí vem uma ferramenta que parece meio pesada. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer.
Uau! Mas calma, a ideia não é ser mórbido, muito pelo contrário. É um chamado para despertar. Se a gente sabe que nosso tempo é limitado, por que desperdiçar com besteira? É um convite para viver com mais propósito, para valorizar cada momento. Chega de deixar as coisas importantes para depois, né? E essa aqui é poderosa. Amor fati. Amar o destino. E não é só aceitar o que vem, tipo, fazer o quê? Não, é mais profundo. É abraçar tudo o que acontece, seja bom ou ruim, como se a gente mesmo tivesse escolhido. Lembra do Zenão? Ele não só aceitou o naufrágio, ele amou o naufrágio, porque foi aquilo que o levou para a filosofia. É transformar cada obstáculo em degrau, cada dificuldade em aprendizado. E não para por aí, viu? Tem mais coisa nessa caixa. Por exemplo, manter um diário de reflexão para analisar seu dia, que nem o imperador Marco Aurélio fazia. Outra prática é a visualização negativa, imaginar os piores cenários, não para sofrer, mas para se fortalecer e valorizar o que se tem agora. E tem também o desconforto voluntário, tipo tomar um banho frio, pequenos treinos para fortalecer a mente. É incrível pensar, né? Uma filosofia que nasceu de um desastre há mais de 2000 anos e que hoje talvez seja mais relevante do que nunca. Vamos ver como. Olha só, essa jornada de estoicismo é de arrepiar. Começou com um comerciante que perdeu tudo. Foi adotada por Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma. Foi vivida por Epicteto, um escravo. E guiou Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, enquanto ele enfrentava guerras e até uma pandemia. E hoje ela está aí, super atual, ajudando um monte de gente a lidar com a ansiedade, o estresse e o caos do mundo moderno. E aqui um ponto super importante para não ter confusão. Ser estoico não é ser um robô sem emoções, tá? Muito pelo contrário. A ideia não é reprimir o que se sente. É sentir a raiva, a tristeza, o medo, mas não deixar que esses sentimentos te controlem. É ter inteligência emocional para dar um passo atrás, respirar e usar a razão para decidir o que fazer, mesmo quando tudo parece um turbilhão por dentro. Então, fica aqui uma pergunta para a gente pensar junto. Qual pequeno gesto estoico você pode praticar hoje, agora, para trazer um pouco mais de calma e propósito para o seu dia? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos adorar saber a sua resposta. Se esse vídeo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto, porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!